Eu vou falar sobre alguns acontecimentos importantes na história da América Latina. Eu vou falar três, que é o Tratado de Tordesilhas, a conquista dos impérios Azteca e Inca e a independência. O Tratado de Tordesilhas é basicamente um tratado que dividia as terras entre Portugal e Espanha. Portugal ficou com a parte leste, que mais tarde seria o Brasil. A conquista dos impérios Inca foi quando Espanha descobriu o Brasil e viu que aquela terra é uma terra muito rica e queria explorar. Mas tinha algo em seu caminho, que era os impérios Azteca no México e o Inca no Peru. Mas mesmo assim ela continuou a exploração e começou a escravidão e a marginalização dos nativos do Novo Mundo. A independência foi quando, em 1810, a Espanha declarou independência usando como desculpa a invasão napoleônica. Já em 1825, que México e a América do Sul Central já estavam sob sua própria independência. Latim. A Guerra Mexicana e Americana, 1846-1848. Ainda reivindicando o aperto das taxas, uma década atrás o México entrou em guerra com os Estados Unidos, em 1846. Após uma série de pequenas disputas na fronteira, os americanos invadiram o México em duas frentes. A conquista das cidades do México em 1848, além da guerra já ter devastado o México, os Estados Unidos ainda fizeram o país assinar o Tratado da Guadalupe. Neste acordo, o país latino teve que ceder os estados da Califórnia, de Arizona, a partir da Colorado aos Estados Unidos. Além disso, tiveram que pagar 15 milhões de dólares pela paz e 3 milhões em dívidas. 10 acontecimentos mais importantes da América Latina. A Guerra do Paraguai, 1864-1870. Considerada a mais devastadora disputa já realizada na América do Sul, a Guerra do Paraguai envolvia a Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai e o Paraguai. O conflito iniciou-se com a invasão do Mato Grosso pelo Paraguai, após uma intervenção armada brasileira no Uruguai. Ironicamente, o país mudou de lado e apoiou a Tríplice Aliança do Paraguai. Teve perdas imensas, mais de 300 milhões de pessoas morreram, e 4% de seus territórios foi ameaçado pelo Brasil e Argentina. 10 acontecimentos. Cuba é uma ilha caribenha que se localiza na América Central e que tem em cerca de 11 milhões de habitantes. A economia do país de Cuba está ligada com os setores primários. A economia é sustentada por produtos de origem agrícola, como o tabaco, a cana-de-açúcar, o arroz e vários outros. E também pela criação bovina, equina, suína e de aves. Cuba foi a única nação do continente americano a adotar o socialismo como sistema político. E o socialismo é uma doutrina política que prega a coletivização dos meios de produção através da suspensão das classes sociais. Enquanto o capitalismo, que a gente vive no Brasil, todo meio de produção é de propriedade privada do cidadão. E por ser um país socialista, teve como consequência vários embargos econômicos de várias nações do mundo, principalmente dos Estados Unidos. Porém, a União Soviética, que naquela época era uma grande potência,
era quem mais importava os principais produtos cubanos. Com a desintegração da União Soviética em 1991, Cuba passou a ter diversos problemas econômicos. Então ela começou a estimular mais os investimentos estrangeiros, começou a se aproximar muito mais com a Venezuela e começou a investir no turismo. E um dos acontecimentos mais importantes que ocorreu em Cuba foi a Revolução Cubana, que foi um movimento armado que teve como objetivo um movimento armado liderado por Fidel Castro, que culminou na destituição do ditador Fulgêncio Batista. E isso aconteceu por diversos problemas internos e externos. O interno, por exemplo, foi o grande nível de pobreza que Cuba passava. Várias pessoas passavam fome, passava fome e várias outras coisas. E externa foi o avanço do socialismo internacional, principalmente depois que a União Soviética ganhou a guerra contra a Rússia. E isso começou a influenciar vários outros países globais. O Brasil é o maior país da América do Sul, com um território que se estende por cerca de 47% da porção centro-oriental do sul americano, banhando a leste pelo Oceano Atlântico. Com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América do Sul fazem fronteiras com o Brasil. A norte tem Suriname, Guiana, Venezuela e o território pertencente à França, a Guiana Francesa. A noroeste tem a Colômbia, a oeste Peru e Bolívia, a sudeste Paraguai e Amazônia. Essa é a minha parte do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a América do Sul. Com a extensão territorial de 17,8 milhares de quilômetros quadrados, a América do Sul ela consiste numa subdivisão do continente americano. Os países que integram essa porção continental são Argentina, Bolívia, Peru e vai indo. O nosso território apresenta grandes planícies na porção central, onde localiza a bacia hidrográfica amazônica. A Cordilheira dos Andes, cujo ponto mais alto e o pico da Aconcagua 6.960 metros, está localizado na região oeste da América do Sul. No norte, com predominância do clima equatorial, existe floresta tropicais úmidas. A porção sul recebe a influência do clima desértico, deserto do Atacama. Além de abrigar os pampas argentinos e florestas subtropicais, a população sul-americana é bastante miscigenada, com destaque para influenciar dos índios negros, portugueses e espanhóis. Virtude do processo da colonização, os idiomas são mais conhecidos como português, espanhóis e holandês. A América do Sul ela possui 393 milhares de habitantes, cuja densidade demográfica de 22 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria dos habitantes reside em uma área urbana, que são 84% do crescimento demográfico sul-americano. É um dos mais altos do mundo, 1,1% ao ano. Porém, seu território apresenta grandes vazios democráticos, como, por exemplo, o deserto do Atacama,
e a Patagônia. Por outro lado, algumas cidades são extremamente povoadas pela Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Lima, Santiago, Hoje eu vou falar sobre as principais paisagens das Américas, como Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é localizado o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e uma das principais praias do Brasil, como Copacabana, entre outras. E também não podemos esquecer do nosso bioma natural, é o Cerrado. Ele é uma dos principais biomas brasileiros e se localiza nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Na América do Norte tem o Grand Canyon, que ele tem 16 quilômetros de largura e 1 quilômetro e 500 metros de profundidade.